infelizmente, atrasada tecnologicamente, tá? É a idade, né? A pessoa começa a ficar velha, não sabe acompanhar. Exato, 25 anos, gente. 25 anos nas costas. Tô velha já. Vocês são tudo novo, uns babies. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é um diagnóstico? Quem é que vai ligar o microfone aqui para falar o que é um diagnóstico? O que você entende por diagnóstico? Só A para galera que foi quinta-feira sabe, viu? E aí? Ih, não gostei não, viu todo mundo calado? Não, tem que falar. O que é um diagnóstico? Só a palavra, gente. O que significa diagnosticar algo? Rapaz. É identificar os problemas, né? Seria. Exatamente. Lucília também respondeu. Se não quiser ligar o microfone, gente, pode falar no chat também, tá? Mas é exatamente isso. Quando a gente fala sobre diagnóstico, a gente fala sobre encontrar os problemas. E no nosso caso, no caso de uma empresa júnior, aí já entra para as IJs aí de direito, tá, gente? Quando a gente fala sobre um diagnóstico que uma empresa júnior faz, e também viabilizar as soluções, exatamente. Exatamente, Rai. Quando a gente fala sobre diagnóstico, dentro de um EJ, dentro do panorama de vendas, a gente fala muito sobre entender quais são as dores do cliente. É como quando você vai para o médico. Quando você vai para o médico, ele não vai escutar você, entender o que é que você está sentindo, entender as suas dores. Ele te entrega um diagnóstico. É exatamente isso que a gente faz com o cliente. Lá na primeira etapa, na prospecção, a gente vai conversar com o cliente para tentar marcar o quê? Tentar marcar o quê? Uma reunião diagnóstico. Exatamente, a reunião, que seria justamente o diagnóstico. Lá na prospecção, quando a gente conversou, eu falei o que para vocês? Que na prospecção, a gente conversa com o cliente e a gente consegue descobrir algumas dores deles para dar embasamento e você conseguir marcar reunião. Mas é no diagnóstico que você descobre realmente o que aquele cliente precisa, certo? É no diagnóstico que você vai diagnosticar a dor do cliente, como se você fosse um médico, tá? Vamos dizer que todo mundo aqui é médico, chega no consultório, no caso, na reunião, e vai diagnosticar o que é que seu cliente precisa. No caso, sei lá, das empresas de administração, que a gente tem duas aqui. O que é que a administração pode vender? Pode vender gestão de processo, gestão de uma empresa. No caso, no sentido de administração. Então, quando eles conversam com o cliente, eles vão justamente entender o que é que aquele cliente precisa no sentido de gestão, certo? Então, vamos lá começar a nossa aulinha. Eu amo, gente, que eu nunca sei mexer no meu computador, mas tudo bem. E aí, só relembrando as etapas do funil, tá? A gente tem primeiro a geração de listas, depois a gente tem a prospecção, para realmente conversar com o cliente e tentar marcar o diagnóstico. Em terceiro, nós temos o diagnóstico, que é justamente sobre a aula de hoje. Depois, a negociação, onde a gente, depois de descobrir as dores no diagnóstico, a gente faz uma proposta, entrega para o cliente e a gente vai negociar com ele sobre valores. E nós temos, por último, o famigerado contrato fechado, tá? E aí, vamos lá. Quando as pessoas elas estão confusas e não sabem o que pensar, é o momento ideal para você lhes dizer o que fazer. Por que eu trouxe essa frase? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que nem sempre o cliente sabia que precisava de alguma coisa? Às vezes, quando você faz a prospecção, você entende, sei lá, vamos voltar lá, por exemplo, de pizzaria de novo. A gente entende que o cliente está com problema no delivery. Mas será que ele sabe que realmente o problema dele é justamente a cozinha, que eu tanto falei na semana passada? Então, é isso, gente. Quando você faz o diagnóstico com o cliente, é meio que você vai dizer para ele do que é que ele precisa, porque ele não conhece seus serviços. Ele não sabe o que é que você pode oferecer para ele no sentido de crescimento, tá? É você quem vai ditar isso para ele, mas de uma forma disfarçada, tá? Porque você vai diagnosticar a dor dele e aí sim você vai falar o que ele precisa. Ó, o Lucas está mandando os forms aqui no chat, tá? Aí vocês vão respondendo para a gente metrificar a presença. Só uma coisa também sobre isso, segunda-feira a gente vai passar um panorama para vocês, tá? Vou começar todos os dias, eu vou fazer monitoramento de como que tá vocês, como já tem a J que está perto de se federar, a gente vai começar a fazer monitoramento para mostrar como vocês estão com relação à corrida da federação, tá bom? Então, segunda-feira a gente vai divulgar todos os parâmetros que a gente tem da régua para que vocês estejam cientes. Mas, enfim, voltando, né?
E aí, é basicamente isso. Você vai ouvir o cliente, então é importante que no diagnóstico você escute muito o cliente, mas você também precisa falar. Como eu fazia um diagnóstico na minha época de EJ? Vou até citar um exemplo aqui que é mais próximo de vocês. Sabe aquela primeira reunião que Lucas e Natália fizeram com vocês? Alguns fizeram com Natália, outros fizeram com Lucas. Onde eles tentaram entender aquela reunião que tinha tipo um slide com vários post-its. A gente chamou aquilo de reunião de diagnóstico. Foi meio que um onboarding para vocês, mas era um diagnóstico. Por quê? Porque a gente queria entender como que estava a questão da EJ de vocês, se vocês já têm um documento de regulamentação, por exemplo, a CEMEPOL já tinha vários documentos, a Consual e a Rural também, porque eles já meio que, já são EJ há algum tempo, então eles já meio que estavam estruturados, a Agrocom também. Então, a gente fez o diagnóstico justamente para entender vocês enquanto EJ, e é isso que vocês vão fazer com o cliente. E aí, o diagnóstico, ele gira em torno muito de você usar a prospecção para te ajudar, mas nunca se apegue aos problemas que você identificou na prospecção. No caso dos meninos de direito, eles nem podem, né? Porque eles não prospectam. Os clientes deles vêm totalmente de forma passiva. Exatamente. Lembrem do que eu falei. Ativo é quando você vai atrás do cliente, prospecção ativa, e prospecção passiva é quando você desenvolve estímulos para que o cliente venha até você, certo? É isso que os meninos de direito fazem. Eles não podem prospectar. É contra o código de ética, mas os clientes chegam até eles e eles podem vender as soluções deles. Então, vamos lá. E aí, hoje, eu vou ensinar, é bem rápido a aula de hoje, porque a gente quer realmente tirar dúvidas de vocês sobre os desafios. Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu usei durante toda a minha jornada de EJ e ainda uso na PB Júnior para vender, tá? Quando você vai fazer o diagnóstico, você precisa entender a dor do cliente. E aí, igual a prospecção, você vai ter meio que um roteiro para você seguir, tá? Vai ter um roteiro. Mas, o que é que eu falei sobre a prospecção? Esse roteiro, ele não pode ser engessado. A mesma coisa acontece com o diagnóstico. Vocês vão ter um roteiro para seguir. Deixa eu só fechar aqui o meu computador, o meu celular que fica fazendo barulho. Vocês vão ter um roteiro para seguir, mas vocês precisam ser muito pragmáticos na hora de desenvolver esse roteiro, porque vocês precisam se adaptar ao calor da conversa do cliente. Gente, vão ter reuniões que vão durar 2 horas com o cliente e vão ter reuniões que vão durar 15 minutos. Depende muito do cliente. Tem cliente que você vai conversar que você vai fazer as perguntas na hora do diagnóstico, tipo, e ele vai dizer que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. E você vai ter que achar um problema, porque o que é que você quer? Você quer converter a reunião para negociação. Você quer converter a reunião para uma proposta, para que você entregue uma proposta para o seu cliente. Esse é o objetivo do diagnóstico, descobrir a dor do cliente para que você consiga elaborar uma proposta de solução para ele e você venda o seu famigerado projeto, certo? E aí, o diagnóstico ele pode acontecer de várias formas. Teve um exemplo ontem não, né? Semana passada que a Rural Result comentou que foi sobre fazer palestra, tipo, eles meio que divulgavam, não sei se os meninos estão aqui, mas eles meio que divulgavam uma palestra para pequenos produtores, se eu não me engano, e aí nessa palestra eles falavam um pouco sobre as soluções dele, e eles tentavam entender um pouco, exatamente, você precisa encontrar uma dor mesmo assim, e eles tentavam entender um pouco quais eram os problemas do cliente para que eles conseguissem marcar uma possível reunião de proposta com esse cliente. Cara, essa é uma sacada muito boa, por quê? Ao invés de você fazer, sei lá, 10 reuniões com 10 clientes, você faz uma única reunião com vários clientes e você tenta vender a sua solução. Você tem dor sim, meu filho, exatamente. Tem, gente. Todo mundo tem problema no estabelecimento. Vão cientes disso. Se você for para a reunião, o cliente vai dizer várias vezes que ele não tem nada, mas ele tem. E aí, o que eu fazia na minha EJ? A minha EJ tem um modelo de negócios bem complicado, porque a gente vende soluções de engenharia química. Certo? Então, a gente tenta adaptar isso muito para o mercado. É isso que vocês todos vão ter que fazer com os processos de vocês. E aí, a gente vai conversar mais tarde sobre o modelo de negócios. Mas, vamos dizer que ano passado a gente trabalhou muito com cosméticos. E aí, lembra de boas práticas de fabricação que eu falei semana passada? Pronto, a gente meio que vendia que estava fazendo uma capacitação
de boas práticas de fabricação para o setor de cosméticos. A gente divulgou no Instagram, a gente conversou com pequenos produtores, ou seja, a gente realmente procurou no Google quem era do ramo de cosméticos, e aí a gente começou a falar que fazia essa capacitação e convidava essas pessoas. Então, essa foi a nossa prospecção ativa, porque a gente usou da capacitação para chamar clientes. Depois, a gente fez uma capacitação com várias pessoas, acho que tinha umas 20 pessoas, isso foi em 2020. E a gente conseguiu converter para negociação várias. Por quê? Porque foi um diagnóstico disfarçado de uma capacitação. A gente apresentava boas práticas de fabricação e, ao mesmo tempo, a gente fazia perguntas para esse cliente. E essas perguntas eram justamente seguindo a técnica de spin selling, que são perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, certo? E, no final, a gente contava para o cliente que, sim, nós oferecíamos esses problemas, essas soluções, que a gente conseguiria solucionar os problemas que eles tinham, e a gente marcava uma negociação separada com cada cliente. Eu lembro que, em 2020, a gente bateu alto crescimento, que é uma métrica do planejamento estratégico, tá? Do Movimento Empresa Júnior. Vocês vão entender também na próxima semana. A gente bateu em uma semana. A gente fechou mais de 30 mil reais em uma semana usando essa técnica. Só para vocês terem ideia. Uma semana com mais de 10 clientes. Então, assim, é muito bom porque você tem o funil, ele começa a rodar de forma mais rápida, mas ao mesmo tempo você precisa ter muito cuidado, porque você vai fazer um diagnóstico disfarçado de capacitação. Só que você pode fazer também diagnóstico normal, prospectou para o cliente, entendeu? Lembra da prospecção que a gente simulou semana passada, que era para marcar a reunião? E aí você faz o diagnóstico com ele. Faz uma reunião individual com o cliente, e aí você faz algumas perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, e no final você fala para o cliente que você consegue resolver essas soluções e propõe para ele que vocês façam uma proposta. Só que para isso você precisa entender alguns parâmetros do cliente. Por exemplo, se a Digital fosse fazer toda a regulamentação da Consoale, por exemplo, o que é que ia acontecer? A Digital, ela precisaria entender o que é que a Consoale precisa, certo? Para montar uma proposta para ele. Então, assim, eles teriam que entender o preço até de cartório de vocês, porque isso precisa estar incluso na proposta. Eles precisam entender como que funciona a empresa de vocês, quais são os custos, porque eles só vão conseguir fazer o estatuto com isso. Então, é necessário que vocês tenham muito cuidado. O diagnóstico, gente, é a principal etapa do funil. Se você não fizer um diagnóstico bem feito, você não vai vender. E outra coisa, se você chegar na reunião de diagnóstico e lembra do que eu falei, que você dita para o cliente o que ele precisa, mas você precisa ter cuidado também, porque você precisa entender qual a dor dele. Porque, sei lá, você chega numa reunião de diagnóstico, fala muito sobre boas práticas de fabricação. E aí o cliente entende o que é boas práticas de fabricação, mas em nenhum momento você conseguiu entender qual era a real dor dele. Às vezes ele não precisa de boas práticas de fabricação, às vezes ele tem uma dor muito mais urgente que ele realmente quer solucionar. Sei lá, mapeamento de processos ou gestão de processos dentro da empresa dele, entendeu? E aí, tipo, você vai, faz uma proposta sobre boas práticas de fabricação, porque você falou tanto e o cliente gostou do que você falou e quis que você apresentasse uma proposta, mas na hora de negociar com ele, na hora da reunião de proposta, provavelmente você não vai fechar. Sabe por quê? Porque você não descobriu a dor dele. Então, vocês precisam ter muito discernimento na hora na hora do diagnóstico, entender que é a principal etapa do funil de vendas. Todo mundo captou isso, tá com dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ou não? Tá de boa. Respondam, tá de boa. Tá de boa. Pronto, ótimo. E aí, vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês o Spin Selling, tá? Que é uma metodologia que eu uso muito até hoje. Lucas usou muito na Portico também, que é quando você consegue entender a dor do cliente. E olha, gente, você consegue usar isso em qualquer parâmetro da sua vida, tá? Como eu falei, você se vende todos os dias. O PUF, que é o Programa Único de Federação, é uma venda da EJ de vocês. Então, usem isso para a vida de vocês. Mas vamos lá. Essa metodologia, ela vai trazer, tá, orientações sobre quais são as perguntas certas a serem feitas em um processo comercial para aumentar a sua conversão. E essas 4 palavras são baseadas, essas 4
essas perguntas elas são baseadas em 4 palavras, que é situação, problema, implicação e necessidade. Então, basicamente, você não vai chegar para o cliente, tipo, fazer de uma forma muito engessada, ou que parece que você está fazendo, tipo, perguntas quebradas, entendeu? Você vai seguir o fluxo da conversa e, a partir disso, você vai fazendo algumas perguntas. Então, é interessante que, tipo, quando vocês estiverem dentro do funil de vendas de vocês, rodando o funil de vendas de vocês com 1 ou 2 clientes, não sei, depende muito de como vai estar o funil de vocês, vocês se preocupem com isso. Escutem, regras sobre o diagnóstico, escutem o cliente, falem sobre a empresa de vocês para que ele entenda e que vocês consigam colocar valor naquilo que vocês estão falando, mostrem que vocês conhecem e querem ajudar ele, ou seja, vocês entendem sobre a dor dele, vocês têm como solucionar, e principalmente, façam perguntas que orientem a venda, mas que principalmente vocês não podem seguir um roteiro, vocês precisam obedecer o calor da conversa, tá bom? Então, vamos lá. Falando primeiro sobre perguntas de situação. Nas perguntas de situação, você vai iniciar a conversa com o seu lead. Quem lembra o que é lead? É quando aquele cliente converte para diagnóstico. Então, ele ainda não é alguém desconhecido para o seu modelo de negócio, ou seja, para a sua empresa, tá? E aí, além de criar um rapport, ou seja, além de criar uma situação de semelhança com o seu cliente, que é, por exemplo, Gabi vai prospectar um cliente de uma empresa de administração que está precisando de serviços de administração. E aí, o que é que acontece? O que é que ela vai fazer para gerar rapport lá na prospecção no diagnóstico? Ela vai dizer que a minha empresa júnior é do curso de administração lá do campus de Mamanguape, da UFPB. Então, querendo ou não, ela cria rapport. O que é que Lucas faz para criar rapport com a Consoale e com a Rural Result? Lucas tem uma semelhança com vocês, que é o quê? Ele é da UFCG, Campus Pombal. Então, vocês entendem? Gerar rapport é como se você encontrasse uma brecha para mostrar para o cliente que você tem algo semelhante a ele. Então, vai fazer com que ele se sinta mais confortável na conversa. E aí, além de criar rapport, você precisa gerar empatia, tá, com o seu cliente. E o mais importante é coletar fatos e dados sobre a situação do cliente. O objetivo é que você tenha entendimento sobre o contexto dele e você perceba alguns problemas enfrentados. Ou seja, gente, são perguntas de situação realmente. É como se eu chegasse para vocês, na primeira reunião que a gente tivesse, e eu perguntasse, gente, vocês são um EJ que já existem há muito tempo? Vocês são um EJ que tem algum documento de regulamentação? Quantas pessoas tem na sua EJ? Qual o maior problema hoje que os membros da sua EJ enfrentam? Essas são perguntas de situação. Quando você chega para um cliente, vamos dizer que você chega para um cliente de engenharia civil. Você precisa entender o que desse cliente? Qual é o seu maior sonho? Por quê? Porque provavelmente você vai estar falando sobre construção civil. Então, os alunos de engenharia civil que têm EJ, eles conversam muito sobre construção de casa, sobre planta. Então, as perguntas que eles fazem é muito situacionais, de tipo, o que é que você quer na sua casa? O que é que te impede hoje de ter, sei lá, um prédio da sua empresa de uma forma mais institucional ou estruturada? Vocês vão fazer perguntas situacionais. E aí, alguns exemplos de perguntas que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, pode me dizer um pouco sobre a situação que você enfrenta hoje no seu negócio? Essa pergunta você vai conseguir entender o contexto geral. E a partir dela você pode ir dividindo as perguntas. Como é que eu fazia isso? Se você conversa com o cliente e você pergunta um pouco sobre a situação que você enfrenta hoje no seu negócio, ele vai começar a te falar, gente, um monte de problema, tá? E a partir disso você precisa ser inteligente para você ter embasamento sobre o que perguntar. Se ele fala para você que tem problema de gestão financeira, que, por exemplo, a Octopus trabalha com gestão financeira, porque eles têm um curso de gestão financeira. Então, você vai fazer perguntas sobre isso. Como é que anda hoje o seu fluxo de caixa? Você consegue ter discernimento do que seria o lucro da loja e o lucro pessoal que vocês têm? Entendeu? É muito sobre isso. Quando você faz as perguntas situacionais, você precisa, a partir delas, seguir um fluxo para que você faça perguntas em cima das dores que você conseguiu perceber daquele cliente. Vocês estão entendendo? Está rápido demais? Digam se vocês estão entendendo ou não, gente. Pelo menos liguem o microfone. Estou. Sim, Tá. sim, vai. Tranquilo. Pronto. E aí, outra pergunta situacional.
quais canais a sua empresa utiliza para divulgar seus produtos e serviços. Por exemplo, empresas de marketing vão perguntar isso. Por quê? Porque a administração também pode trabalhar com plano de marketing, tá, gente? Mas empresas que trabalham com marketing ou com divulgação de produtos, enfim, que trabalham para aumentar o crescimento do produto de forma digital ou que o produto cresça e alcance mais pessoas, eles vão perguntar isso. Então, vocês precisam ter inteligência também para... Tá, pode deixar que eu vou mais devagar. Estou correndo porque eu tenho pouco tempo, mas vai dar certo. Vocês Amiga, vão pode precisar... devagar, e quando tu tiver sair, eu assumo. Tá certo. Então, vocês precisam fazer perguntas que basicamente casem com os serviços que vocês querem oferecer para o cliente, tá? Porque, gente, se a partir dessa primeira pergunta você entendeu a situação geral do cliente, essas outras perguntas, tá vendo que essa aqui é mais ligada a, por exemplo, um cliente que precisa de uma divulgação de produto, ou seja, precisa que o marketing no Instagram dele seja mais viável, mais forte. Então, vocês precisam ter entendimento disso, que as perguntas que vocês vão fazer precisam estar ligadas aos processos que vocês vendem para o mercado. Por isso que vocês precisam entender muito bem quais são os seus produtos, quais são as suas soluções, entendeu? Não adianta ir para uma reunião se você não entende dos seus produtos. Então, as perguntas de situação vão ser totalmente ligadas a isso. E aí, outra pergunta, por exemplo, é como você se relaciona com seus prospects e clientes hoje. Essas perguntas aqui, todas, eu peguei acho que era a EJA, que é uma empresa de administração aqui da rede. A gente tem uma empresa de marketing também, mas a EJA, ela vende planos de negócio e planos de marketing. E aí, o que é que acontece? Ela fazia perguntas, eu tô vendo Gabi anotando, ela fazia perguntas justamente para entender como era o negócio, por quê? Porque eles queriam vender isso para o cliente. Então, vocês precisam ter essa noção. Se a Rural Result vende, sei lá, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu sei que não é, mas sei lá, uma análise de fertilizantes. Então, vocês vão fazer perguntas justamente sobre isso. Vão chegar para um pequeno produtor, que eu sei que é um cliente ideal de vocês. Vocês chegam para o pequeno produtor e vocês começam a perguntar, tá, como que você faz o seu fertilizante hoje? Você sabe se ele está de acordo com o mercado? Quais são os resultados que esse seu fertilizante tem hoje? Entendeu? Então, vocês precisam estudar muito isso. Vocês precisam ter entendimento de tudo isso para que vocês consigam fazer perguntas para os seus clientes que realmente façam sentido para o seu negócio. Vocês entenderam? Ou tá, assim, muito doido? Sim, a sua colocação foi perfeita. Pronto, ótimo. Olha aí a Rural Result. Mas é isso, gente. Eu não vou conseguir dar exemplo de todas, mas vamos lá. Consuale, me fala aí um serviço que vocês vendem. Boas práticas de fabricação. Fala outro que eu já desenho boas práticas. Análise de alimentos. Pronto, análise de alimentos. Vamos dizer que a Yanara, ela vai fazer uma reunião com o Lucas, e o Lucas, ele é dono de uma indústria de kombucha. Ele está produzindo kombucha. E aí, a Yanara, ela precisa fazer perguntas para esse produtor de kombucha que casem com os serviços que ela vai oferecer para ele na solução, ou seja, quando ela for elaborar a proposta. Então, o que é que acontece? Quando ela for fazer as perguntas situacionais, primeiro, vocês precisam fazer uma geral para entender o contexto do negócio, até para vocês conseguirem ter uma ideia sobre o poder de investimento daquele cliente, e em seguida você vai fazendo perguntas mais ligadas ao seu processo. Uma coisa que você precisa entender sobre boas práticas de fabricação. Como que acontece sua produção hoje? Você conhece boas práticas de fabricação? Aí vem para a parte de análise química, por exemplo. Você sabe você já tem um rótulo do seu produto? Por quê? Porque para você saber o rótulo do produto que eles precisam para comercializar, você precisa fazer análises químicas. Então, são algumas perguntas que a Yanara, por exemplo, poderia estar fazendo com aquele cliente. Então, cada um de vocês precisam entender quais serviços vocês vão oferecer para o mercado, para que no diagnóstico vocês perguntem coisas que façam com que o cliente entenda que ele precisa daquela solução. Ok? Perguntas de situação, tá de boa? Tá, vamos lá agora para as perguntas sobre problema.
Entendeu a situação do cliente, agora a gente vai tentar entender qual é o problema dele. Basicamente, essas perguntas de problema, à medida que você se estende nas questões, começa a fazer perguntas sobre os problemas das situações descritas. Isso irá encorajar o prospect a identificar um problema que talvez ele ainda não havia percebido. E aí você precisa focar na dor e deixar que o cliente fale. Ouvir é o segredo nesse momento, que foi o que eu falei para vocês. No diagnóstico, na verdade, não só no diagnóstico, em todo o processo de vendas, você precisa ouvir o cliente, sabe? Você precisa ouvir muito o cliente. E aí, basicamente, essas perguntas de problema é quando você, depois de entender a situação, você vai começar realmente a perguntar sobre as dores dele. Então, aquela história do delivery, você vai perguntar, tá, mas por que que você está atrasando na entrega do seu produto? Aí ele vai começar a falar um monte de coisa, dizer, tipo, alguns percalços que acontecem no seu processo. Ou seja, um cliente da Renovale e da Octopus, que precisa de um plano de marketing, um plano de negócios. Eles vão falar, sei lá, que o negócio dele não está sendo bem gerido, ou que eles não têm muita gestão do que está acontecendo. Então, vocês vão começar a perguntar justamente sobre esse problema que ele falou na situação, entendeu? Ou seja, é muito de entender a situação, as perguntas de problema vai ser em cima das dores que você identificou na situação. Olha, no diagnóstico, não. No diagnóstico é interessante que vocês conversem com o dono da empresa, tá? Porque é ele que vai fechar o produto. E aí, depois, quando vocês forem rodar o projeto, que a gente chama assim no MED, ou seja, aplicar o projeto, aí vocês podem ouvir os funcionários. É muito sobre o escopo de projeto de vocês, tá? Mas, diagnóstico, gente, eu recomendo que todo o processo comercial, tá? O processo funil de vendas, vocês precisam fazer com o dono da empresa, porque é ele que vai fechar com vocês, tá? Não faz sentido vocês conversarem muito com o funcionário, talvez não dê certo. E aí, algumas perguntas de problemas seriam, quais são os principais problemas que você encontra ao fazer esse processo, ou seja, sei lá, dentro do processo de gestão? Por que você não está conseguindo fazer ele com eficiência? Vai identificando os problemas. Por que esse processo está causando um problema agora? Como sua empresa contorna esse problema quando ele surge? Ou seja, esse processo que ele está citando aqui nessas perguntas de exemplo são justamente o processo que ele citou lá nas perguntas de situação, que estava sendo um problema para ele no momento. Então, agora você foca nisso, entendeu? Para entender realmente o problema do cliente. Vocês entenderam bonitinho o que são perguntas de problema? Sim, real. Tá. Então, gente, Lucas, infelizmente, né? Infelizmente, vocês vão me perder agora. O Lucas vai ter que assumir para falar sobre implicação para vocês. Mas sinto muito ter que sair agora, porque eu vou viajar para Patos. E aí eu entro na tua conta do iFood ou como é que a gente faz para não perder a gravação? Não, eu acho que você só vai ter que abrir o PPT, tá? Beleza. Mas vai ficar... Eu deixo aqui enquanto eu me arrumo, eu deixo gravando e aí você só vai ter que compartilhar o PPT, tá bom? Tranquilo. Pronto, Vamos gente. embora, vai viajar. Mas é isso, muito obrigada. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim. No final, o Lucas conta um pouquinho da situação das empresas e tal. Fala para eles. Próxima semana, na terça-feira, as pessoas de regulamentação, não esqueçam que nós vamos ter a reunião, tá? Lembra que a gente marcou de 15 em 15 dias para bater tudo, para ver como estava a empresa. E aí, vai ter desafio, tá? No final. E Lucas vai tirar dúvidas com vocês, tá bom? Sobre o desafio. Pronto, mas é isso, gente. Um beijo. Vou ficar só aqui com como desligar, né, enquanto eu me arrumo e espero o BlaBlaCar. Beijo. Qualquer coisa, falem comigo, tá? E aí, galera? Então, dando continuidade. Ela saiu do problema, agora a gente vai para as implicações. Como é a parte das implicações? Então, o processo da metodologia de SPIN, ela é uma constante, digamos, é como se fosse uma caminhada de construção até você fechar a venda. Então, primeiro a gente tem a situação, onde a gente, vamos dizer que a Nara é minha cliente. Ela está aqui, ela não conhece a minha empresa, ela não conhece o problema dela, ela não conhece a situação que ela está. Então, eu tenho que construir uma conversa com a Yanara para persuadi-la a fechar contrato comigo, a fechar um negócio comigo. Como a gente já viu, a situação, para adentrar ela na situação que ela está, o problema, e agora a gente vai para a implicação. A implicação é como aquele problema influencia na empresa dela e como aquilo pode afetar
negativamente o produto ou a empresa dela. Então, vamos dizer que o problema vamos pegar o caso novo da pizzaria. O problema está na metodologia, na entrega, no serviço de entrega, está demorando mais para entregar. Isso pode afetar como negativamente a empresa, perda de cliente, eles podem ter avaliações baixas se eles tiverem um aplicativo que nem o iFood, que era o delivery. Então, a implicação vai ser o momento que a gente vai pegar os problemas e vamos implicar ele dentro da empresa e mostrar para o cliente. Então, esse momento é fundamental para que o lead comece a reagir sobre o problema descoberto. O objetivo é ajudar o cliente a identificar, por meio das suas perguntas, quais as consequências e impactos negativos no negócio dele, caso ele não faça nada para contornar o problema atual. Deixa eu ver aqui. Gabi, já que você está anotando, me diz um produto da casa de serviço de vocês. Como? Me diz um produto da carta de serviço de vocês. Um produto. Sim, Treinamento. Pronto. Eu sou dono vou pegar o caso da empresa de Valéria, né? Eu sou dono do iFood. Pronto. O iFood tá uma bosta. A galera tá tudo brigando dentro do iFood. Tá tendo problema interno. Eles não estão sabendo atender o cliente. Então, qual seria a solução que eu traria para o iFood? Então, a implicação que eu traria para o iFood. Você está com um problema no gerenciamento do seu time, você está com um problema no gerenciamento do seu atendimento ao cliente. Isso vai afetar negativamente, você vai perder cliente, você vai perder receita, seu aplicativo vai ficar avaliado negativamente. Então, você tem que pegar aquele problema, é que nem Valéria disse, você tem que escutar o cliente. Você tem que escutar, tem que estar prestando atenção no que ele fala para você. Você vai ter que pegar aquele problema que você mostrou para ele, o que ele identificou no diagnóstico, e vai ter que implicar, para ele ver que é realmente algo que vai afetar diretamente ele, seja financeiramente ou a imagem da empresa dele. Então, a gente tem alguns exemplos de perguntas que a gente pode utilizar. Então, qual o prejuízo financeiro que esse problema vem causando? Quanto tempo você tem perdido com isso? Como isso lhe impede de crescer? Então, são várias perguntas que você tem que fazer ligadas ao problema do passo anterior. Então, vocês estão vendo que é literalmente um passo depois do outro, até chegar no próximo, que agora é... Eita, tem que passar aqui. Que agora é a necessidade. Dentro de vendas, nem sempre, eu vou pegar o meu caso, minha empresa de engenharia civil, normalmente você não sabe oferecer, você não sabe gerar uma necessidade direta num projeto de engenharia civil. Você vai chegar na pessoa e dizer, sua casa está feia. Não vai chegar desse jeito, você não vai conseguir gerar necessidade. Então, você tem que saber alguma forma de gerar necessidade do seu cliente. Então, a última etapa do Sprint Selling é fazer com que o cliente entenda o quão valiosa é a sua solução. Esse tipo de pergunta precisa trazer impacto e emoções positivas. Depois de ter visto o impacto negativo, caso não resolva o problema, o prospect precisa sentir que a solução dele pode ser resolvida e a empatia não pode ser deixada de lado. Então, beleza, você já diminuiu, você já deixou o lead triste lá nos impactos, né, no ponto anterior, nas implicações. Agora você vai trazer a solução, você vai trazer a coisa boa, que é o seu produto. Então, vamos dizer que... A luz do fim do túnel. Hã? A luz do fim do túnel para o cliente. No túnel. Mostra o túnel e depois mostra a luz. A ideia é essa. Você jogar essa ideia de fim do túnel, você jogar aquela luz, literalmente, assim, a solução. Vamos pegar esse caso de Gabi do iFood. Ele está com problema lá. A gente desceu o sarrafo na reunião com ele, disse, você vai continuar perdendo cliente, você vai continuar tendo avaliação ruim no Play Store, enquanto você não solucionar esse problema. E nós, da Renovala, a gente trouxe a solução para você aqui nessa tarde. A gente trouxe um treinamento específico para a área de vocês, que já passou por vários clientes e eles sempre aprovaram esse treinamento. Então, você traz aquela luz do túnel, você traz a solução perfeita para o negócio dele. Então, se você conseguisse ver e mensurar esse resultado, como isso pode ajudar nas tomadas de decisão do seu negócio, resolvendo isso com essa solução, qual seria o impacto no seu negócio, essa solução resolveria de vez o seu problema. Assim, a metodologia SPIN, ela é literalmente você pegar a ideia de cada etapa. Você não precisa ficar enrijecido nessas perguntas. Você vai sentir na conversa. É algo, eu saí de comercial, então vocês vão sentir na conversa com o cliente qual coisa você vai conseguir utilizar. Qual pergunta certa você vai utilizar. E sempre deixa o cliente responder. Você vai jogar a pergunta, ele vai responder, você vai sentir na fala dele,
e vai construindo uma conversa até você chegar nesse ponto de necessidade. Tenta gerar o máximo de necessidade do seu cliente. A gente encara muito cliente quando você não aplica alguma das metodologias de vendas, o cliente acaba chegando no final da reunião fechado ainda. Então, essa metodologia SPIN, ela vai tratar para que seu cliente se abra com você até você conseguir gerar uma necessidade. Pronto, vou pegar aqui outro exemplo. Consoale. Consoale para prospectar CPF é mais complicado por causa da necessidade. Como você vai gerar necessidade num cliente pessoa física do produto da Consoale diretamente? Então, vamos dizer que a Nara vai ter que ter um jogo de cintura e aplicar essa metodologia, situando o seu cliente, digamos, eu tenho pronto, vou pegar o caso de Naldo. Naldo, ele é um dono de uma barraquinha que trabalha fora da UFCG, vendendo salgado. Então, eu tenho que chegar lá em Naldo, pronto. Naldo, ele tem uma barraquinha embaixo de um 85. 85 não, sei lá qual é o nome daquela planta. É 85. 85? Pronto. Naldo, então, situa ele na situação que ele está lá. A gente está aqui, viu que o senhor é um ótimo vendedor, seu fluxo de clientes aqui é constante. Só que a gente vê um problema no negócio do senhor. Os salgados do senhor, no final da tarde, não chegam bons, já estão frios. Alguns clientes reclamam de ter dor de barriga quando comem enrolado de salsicha. Você vai desenvolvendo alguns problemas, não atacando de forma direta o seu cliente, chega na implicação. Se você continuar desse jeito, vamos dizer que ele tivesse um problema de higienização dentro da barraquinha. Não que ele tenha. Você pode ter um problema com a vigilância sanitária, você pode ter algum problema com a prefeitura, ou até de algum cliente passar mal e processar, e você vai implicando alguma coisa. E nós, da Consoale, trouxemos uma boa prática, algum produto que solucionasse o problema direto deles. Então, a metodologia SPIN, ela nasce dessa construção. Cada passo, você tem que seguir ele até gerar a necessidade para fechar o negócio do seu cliente. A galera, muita gente de loja, de shopping, dessas coisas, eles utilizam essa ferramenta para vender produtos físicos. Magazine Luiza. Porque a galera ultimamente entra muito sem capacitações, mas Magazine Luiza tinha essa metodologia no treinamento deles. Eu acho que a Armazém Paraíba também. Então, gera a necessidade do seu cliente. Como Valéria disse, nada de roteiros. Não roteiriza. A gente viu, acho que quem estava na quinta-feira, a gente viu a questão do pitch. O pitch, como eu disse, ele é muito fluido. Ele é literalmente só um escopo que você vai utilizar de forma maleável na conversa com o seu cliente, mas na reunião de diagnóstico não usa roteiro. Eu já peguei reunião de durar 10 minutos com o cliente e ele fechar contrato, mas também peguei reunião de 2 horas, diagnosticando o cliente e ele trazendo problema. Então, isso vocês vão sentir na fala com o seu cliente. Então, em qualquer processo de venda, seja prospecção ou reuniões, procure ser sempre o mais natural possível. Isso torna a conversa mais tranquila e fluida. Então, literalmente você conversar com a pessoa. Você ser bem de boa mesmo, você ser aberto a escutar a pessoa. Tem cliente que ele fecha com você só pela carência, de tipo, você ser um bom VIT. A gente já fechou o contrato na porta dessa forma. Então, gerar rapport, dando abertura, investiga as necessidades, ofereça benefícios. Uma dica para vocês. Quando a gente for estruturar a área de projetos e precificação, vocês vão ver que vocês podem utilizar algumas ferramentas de vendas, que são quais? Beleza, você fecha esse projeto, eu lhe dou 5% de desconto, mas esse 5% de desconto já estava na margem do projeto, tá ligado? Porque eu posso dar esse 5% e depois de dar esse 5% eu posso ainda jogar, se ele não quiser fechar o contrato, mais 2%, mais 3%, para eu ter uma margem de negociação com ele. Eu posso oferecer um benefício. Fecha esse projeto aqui e eu lhe dou algum outro projeto, ou dou algum produto, algum brinde. A gente dava uma caneca, uma caixinha com uma caneca. Saiba lidar com objeções, aquele cliente chato que fica trazendo problema assim, tá muito caro. Não gosto de fechar com a empresa porque a empresa dá a perna, passa a perna. Então, você tem que lidar com objeções. Sempre saiba, se você souber muito bem do seu produto, você vai conseguir lidar com as objeções que o cliente traz. E estude o cenário. Estude o cenário antes de você chegar na reunião. Como a gente estava conversando na reunião dos leads, você vai chegar no seu cliente, não vai chegar de vez. Você olha o Instagram dele, seja um stalker.
olha o Instagram dele, olha o Facebook, olha o LinkedIn, pesquisa para ver se o nome dele está sujo no Serasa, vê se ele tem um problema de justiça, você olha tudo. Literalmente aquele filme, ou é série, sei lá. Você investiga tudo para você saber quem é. Porque pronto, eu acho que, não sei se o Valério está escutando aqui para concordar, né? Mas a gente tem a questão do tomador de decisão. Normalmente, numa casa, é interessante que que a gente, como EJ, faça o Uber Delivery. O nosso mercado pode prejudicar. Rapaz, eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada, talvez o Valério saiba responder. Pronto, é uma boa lá, então, jogar essa. Mas, enfim. Eita, eu perdi o ponto do que eu estava conversando agora. Alguém lembra? Ah, meu Deus, perdi Tá um. falando que teve uma situação que vocês. Sim, lembrei. Pronto. Ó, em casas que... Porque a gente trabalhava muito de CPF. Em casas que, tipo, ó, era aquele modelo, tipo, aqui tem o pai presente, a mãe presente, filhos. Quem era o tomador de decisão na casa normalmente é o homem da casa. Porém, quem agregava valor no projeto das empresas de engenharias é a mulher. Então, você tem que saber lidar nessa situação. Quem vai ser o tomador que vai fechar contrato? É o homem. Só que quem é que a gente tem que jogar a ideia do produto, a ideia dos benefícios? Na mulher, porque a mulher vai convencer o homem. Pronto, idosos. Idosos, normalmente, eles têm mais interesse em projetos que tenham financiamento, que tenham algum retorno a curto prazo. Então, vocês têm que saber o cenário para saber como vocês vão lidar. Pessoas jovens normalmente são mais imaturas. Se você tem uma conversa mais rápida com ela, com benefícios assim escalantes, você vai ter tal coisa, você vai ter tal coisa, gerando sonhos e objetivos, normalmente ela tem maior chance de fechar com vocês. Então, tudo vai depender do cenário. E vai ter outra coisa que vocês vão ver mais à frente, que eu acho que vai ser a galera da Hacking que vai dar, que é a questão de gatilhos. Vocês vão ver gatilhos que vocês vão utilizar em cenários específicos. Gatilhos são ferramentas, quem estava na quinta-feira na monitoria, viu que gatilhos são ferramentas específicas para fechar. Então, superando objeções. Como o SPIN pode te ajudar? Então, fazendo as perguntas certas, o bom vendedor consegue, de maneira sutil, perceber nuances e possíveis obstáculos, como estar conversando com um influenciador e não com um decisor. Pronto, naquele caso da família, né? Quem é o influenciador? É a mulher. Quem é o decisor? É o homem. Então, quem é que eu tenho que conversar? Com o decisor. Mas quem é que eu tenho que influenciar? O influenciador. Tem que jogar aquelas ideias para o influenciador. Perceber que existe um limite claro de orçamento. Então, você conversando com as perguntas certas, você consegue. Vocês querem investir até quanto? Vocês têm algum plano de investimento futuro? Você vai sempre tirando essa conversa com eles. Entender que está participando de uma competição e possui concorrentes diretos oferecendo propostas. Então, você tem que saber lidar com seus concorrentes. O cliente lá, certo, ele dá 5% de desconto, ele dá 10% de desconto. Mas eu ofereço um produto melhor, eu ofereço um produto que vem com brinde, eu ofereço um produto que vem com um projeto complementar. Então, é muito disso. Eu vou pegar aqui o caso, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em Pombal, eu acho, não, em Souza, tinha loja de botijão de gás, que vendia botijão de gás, que eles davam uma vassoura de brinde. Uma vassoura, um refrigerante. Então, se eu vou pagar 110 num canto que me dá um refrigerante, ou 110 num canto que não me dá nada, só dor de cabeça, eu vou pro do refrigerante, pelo menos eu tomo um refrigerante brinde. Então, vocês têm que saber lidar com a concorrência de vocês, tá ligado? uma água sanitária, algum brinde, tá ligado? A gente dava na porta, a gente botava no custo do projeto, aí a gente dizia que era brinde. Identificar possíveis problemas durante a implementação da solução ou dúvidas que possam aparecer. Então, saibam lidar com as objeções com as perguntas certas. Cadê? Vou passar aqui. Então, aplicando o Spin Selling, você acha Pronto, uma situação. Você acha nossa cidade perigosa? Como você cuida do seu carro? Quanto você gasta com o seu carro por mês? Você tem seguro para carro? Você pretende ficar com esse carro por quanto tempo? Essas perguntas são direcionadas para quem? Para quem quer vender seguro. Então, com essas perguntas, você consegue situar como o seu cliente vai fechar ou não seu contrato. Então, nessas perguntas de situação, você já consegue identificar quais problemas. Se ele já refletiu sobre como é custoso ter um seguro,
se ele já sabia que a região que ele está são vários carros roubados, X carros roubados todos os dias, se ele já sabia que o modelo do carro dele é um dos que mais são roubados. Então, não sei se alguém acompanha X-Racing, esses negócios, mas sabe que, pronto, modelo de moto. Qual é o modelo de moto mais roubado? XRE. Mais roubado, pronto. Então, eu poderia, se o cara tem uma XRE, eu já consigo utilizar esse momento com ele, O modelo da moto do senhor é a mais roubada na região, tá ligado? Então, vocês utilizam a pergunta, ou no caso, o problema, para direcionar o problema para ele. Então, você tem um problema. Você vai ter um problema. Você tem um problema que talvez não apareça agora, mas lá no futuro vai aparecer. Certo? Situamos o cliente, mostramos os problemas que ele pode ter, e agora quais são as implicações daqueles problemas. Então, caso o lead não tenha seguro, já reparou para pensar que se você for roubado, perderá cerca de, pronto, vou pegar o caso da XRE. A XRE eu acho que é 23 mil. Você vai perder 23 mil reais? Então, situa nisso. Necessidade. Você sabia que com o rastreador de veículos você terá os benefícios A, B e C, que deixará mais seguro. Se sua moto for roubada, a gente consegue encontrar ela lá no Cafundó do Judas. A gente consegue acionar a polícia para ir buscar sua moto. Implicação. Caso sua moto, você não tenha seguro, você vai perder seu dinheiro. Então, necessidade. Com o nosso seguro, você consegue ter tantos recuperado, ou até 100% recuperado, por uma taxa muito pequena ao mês. Então, você vai gerar necessidade do seu cliente. Isso vai ser um passo a passo que vocês irão desenvolver. E agora, eu acho que é a parte do desafio. Partindo para o desafio dessa semana, lembrando que nós receberemos o desafio de vocês até amanhã, às 23h59. Depois disso, não iremos receber mais. Então, o desafio dessa semana. A EJ deve fazer bench com duas... isso aqui é muito simples. Com duas EJs da rede que possuam os mesmos cursos. Então, no caso, só salve o da Octopus, que não vai ter um EJ com os 8 cursos que ela tem. Então, com os mesmos cursos que ela, para entender serviços, modelo de negócio... Eita, tem um bugado aqui. Serviços, modelo de negócios, estratégia de vendas, é necessário que cada um entregue um relatório disso. Após o bench, a EJ precisa montar a sua carta de serviços, entendendo quais serviços vão oferecer para o mercado, explicando o que cada uma delas entrega. Eu acho que algumas EJs já desenvolveram a carta de serviço de vocês, então façam um bench com as EJs e entendam cada serviço daqueles a fundo. Então, vou pegar o caso da Consoada. A Consoada vai fazer bench com a EJA, que é a empresa de engenharia de alimentos, e com a empresa de fora da rede. No caso que eu acho que só tem a EJA de engenharia de alimentos aqui na PB. A gente... GDM, não? A EJA não, meu Deus. A Engaja, perdão. É porque a EJA é a sigla certinho, ó. É não. Que vergonha. A Engaja. 1000 perdões. Então, a Consoada vai fazer bench com a Engaja e com outra EJ fora da federação. Tem outra EJ de economia? Eu acho que tem. Mas se não tiver, a gente joga a Project. Valéria apareceu, né? Mas tem outro. Valéria, se não tiver dentro da rede, a gente... Estou esperando aqui o cara chegar, mas... meninos da Semepol, tem a FEA da USP, eu estou tentando marcar a reunião com eles, tá? Que é uma EJ da economia gigante. A gente puxa de fora. Os meninos de ADM, vocês podem se juntar, entendeu? Para fazer a reunião juntos, os meninos de direito também. Eu vou mandar os contatos lá no grupo. Aí, Valéria e Lucas, uma dúvida. Manda. E nós da Rural Resulta? Tem a Rural Empresa Júnior. Tem uma já? Tem, a Rural Empresa Júnior. É de onde? É da UFPB, da PB. Beleza. É de areia. Isso. Mas também tem, como são duas, a gente puxa uma de fora da rede também. Para vocês. Tranquilo? Rapaz, tem, Valério, acho que só tem a coisa, né, de ADM da PB. Aqui no Ninho. Tá. Acho que tem. Então, galera, pronto. Da capacitação foi isso. Quem não respondeu o fórum, pelo amor de Deus, responda, porque só tem 54 respostas e a gente tem 70 pessoas aqui. Então, quem não respondeu, responda agora. Só temos 54 respostas.
Então, respondam aí para contar a presença, porque é o que vai federar vocês ou não também. Ô, Então, Lucas, é isso. Pode fazer perguntas aí para tirar dúvidas. Deixa eu parar aqui de Lucas, apresentar. em relação a essa assinatura aí, teve umas vezes aí que eu não consegui encontrar e O passa link, né? despercebido. Justifica no grupo da Jota. Mas já faz umas duas, já faz umas 3 vezes. Umas 3, depois de umas 3 reuniões. Aí Valéria disse que, se eu não me engano, ela pegava pelo e-mail, alguma coisa assim, se eu Ah, não me engano. sim. Ah, então é tranquilo. Então, tranquilo. Valéria passou, né? Pelo que eu Ô, entendi, né? Quando eu Tranquilo, perguntei a Marcos. ela. Pronto, tranquilo. Qual que a gente soluciona lá no grupo? É só manda uma mensagem lá no grupo que a gente vai respondendo. Da Rural. Tranquilo?